Opa, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda. Thiago Guerra aqui, Mobile Developer, e vamos continuar aqui criando nossa calculadora do iOS com Swift e SwiftUI. E no vídeo de hoje a gente vai começar a fazer as operações bases para a gente começar a trabalhar com pelo menos soma e a equação de igualdade, aqui para a gente realmente fazer o resultado de uma única operação, tá? Então a gente já tem o layout funcionando, né? Que a gente já tinha feito na aula passada. E agora a gente vai fazer simplesmente um cálculo de 1 mais 1, né? Então, quando a gente aperta o dígito 1, automaticamente a gente tem que apertar a operação. E quando a gente aperta o dígito novamente, a gente pode ou apertar igual ou apertar a próxima operação. No caso, vamos continuar somando. Então, eu quero somar agora com mais 2, vai dar 4. Quero somar agora com mais 3, vai dar 7 e assim por diante. Então, vamos brincar com esses 3 dígitos aqui nessa aula, para a gente conseguir fazer as operações funcionar. Então, reforçando, o que a gente vai precisar fazer é apertar o primeiro dígito, armazenar as operações que precisam ser feitas, para que toda vez que a gente apertar o próximo dígito, ele fazer a operação anterior, a operação salva, né? Por exemplo, imagine que fosse subtração, né? A gente apertar 1 mais 1, vai dar 2, mas agora eu quero inverter, agora eu quero subtrair. Quando apertar o sinal de menos, a partir de agora, a operação de subtração é a operação presente, é a operação que vai ser executada na próxima vez. Então, se eu subtrair com 1 e apertar qualquer outra operação, ele vai mostrar o resultado desta operação, tá? Então, como que a gente vai começar a fazer isso? Bom, a gente já fez os eventos de clique aqui dos números, né? Então, a gente já tem esse processo de aumentar e decrementar, né? A casa decimal, no caso, centena, milhar, unidade, dezena. Então a gente vai extrair essa função, né? Essas instruções para uma função, porque elas são repetitivas, tá? Então a gente vai explorar isso aqui para uma função. Eu vou chamar ela de process dígito. Então aqui a gente vai passar o dígito para cada uma dessas funções e eu vou criar essa função para fazer exatamente esse cálculo aqui. Então, vamos criar essa função aqui em cima. Logo abaixo aqui da structure, né, depois que a gente cria ela, vou criar essa função chamada de process dígito, que recebe o inteiro. E ele vai fazer exatamente a operação que já estava sendo feita antes, tá? Ou seja, ele vai pegar o dígito e vai aumentar ou casa decimal, ou a casa de centena, né, ou milhar e assim por diante. Então, ele sempre vai pegar o resultado anterior e vai multiplicar por 10 e somá-la. Então, beleza, continua funcionando como estava antes. E agora a gente precisa armazenar, né, a sua operação, tá? Então, quando a gente aperta o dígito 1 e a gente faz esse processamento, esse procedimento, a gente precisa agora apertar o sinal de mais e armazenar essa operação para que a gente faça um cálculo quando realmente a gente tocar novamente no sinal de mais. Então, quando eu apertar o sinal de mais, aqui no sinal de mais, cadê? Eu vou guardar uma variável chamada de operation, tá? Para a gente saber qual é a operação que a gente está trabalhando. Eu vou colocar o mais como sendo a operação número 1, e assim a gente vai criando essas operações baseadas no identificador único, tá? O 1 vai ser o mais, o 2 eventualmente o menos, o 3 o multiplicação e o 4 divisão, por exemplo, tá? É só a gente saber qual que a gente pode estar utilizando. Então, a gente vai estar utilizando aqui um operador. Eu vou criar essa variável state, chamada de operation. Ela vai começar como 0, ou seja, nenhuma operação assim que a gente começar o cálculo. E a gente já armazena esse cálculo aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é efetivamente fazer a conta quando a gente digitar de novo. Vou te dar um exemplo. Se a gente apertar o 1 e apertar o mais, agora a gente trocou a operação, agora estamos na operação de soma, e apertar 1 de novo, ele está só aumentando o número. Então, o que a gente precisa fazer é que toda vez que a gente apertar o próximo dígito e tiver registrado uma operação para ser feita no futuro, ou seja, a gente armazenou uma operação, a gente precisa zerar os dígitos aqui do resultado e já armazenar essa operação como sendo uma operação que vai ser executada da próxima vez. Eu vou fazer o código e você vai entender. Aqui, na hora que a gente vai processar o dígito, a gente vai fazer uma verificação antes. Ó. Se a operação for maior que 0, ou seja, existe uma operação quando a gente fazer o próximo dígito, se existir, a gente vai resetar o numerador para o 0, tá?
Vamos guardar a operação numa variável. Vou criar uma variável chamada de previous operation, por exemplo, que é a última operação anterior. Então, a operação anterior agora vai ser o resultado da operação corrente, tá? E a operação corrente eu vou resetar ela, vou pôr ela como -1, por exemplo, tá? Então, agora, quando a gente apertar o botão, o caractere 1, apertei 1, apertei somar, beleza, já armazenamos o caractere de soma. E agora a gente apertar o 2, por exemplo, ele vai zerar o contador, vai mostrar o número 2 e vai armazenar a última operação salva, que foi a operação de soma. Então a operação de soma já está armazenada. Então ele já sabe que agora precisa somar o número 1, que já foi, o número 2, que está presente, e a operação também já foi armazenada anteriormente. E como que a gente vai fazer para ele calcular agora? Então a gente vai ter que criar uma função para fazer a conta efetivamente, tá? Então aqui na hora de apertar o botão mais uma vez, quando a gente apertar ele tem que fazer a soma, né? Exatamente o que acontece aqui no nosso aplicativo de conta. Apertou 1, apertou mais, apertou 1, apertou mais, aí ele soma, né? Ou no caso ali nosso exemplo, apertou 1, apertou mais, apertou 2, apertou mais, aí ele já fez a soma. Então aqui, antes da operação, eu vou criar uma função chamada calculate, né? Eu vou chamar uma função calculate, e aqui a gente vai declarar essa função para fazer a operação do que já foi armazenado em memória para nós. Então essa função calculate vai fazer a seguinte lógica: se a operação armazenada anteriormente for igual a número 1, ou seja, é soma, aqui é soma, se for armazenada soma, a gente vai fazer a operação de somar. Então a gente vai pegar o valor anterior que foi aguardado, que foi armazenado, tá? Então a gente vai precisar armazenar esse valor anterior, que é o previous, tá? Eu vou chamar ele de previous. Então eu vou declarar ele aqui. Vou deixar junto aqui esses dois que fazem parte do mesmo contexto, e aqui eu vou criar um var previous, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, previous recebe o valor resultado, na verdade o resultado recebe o valor anterior mais o resultado atual, tá? Então o resultado já foi armazenado e agora a gente vai zerar o contador anterior, né, o comando anterior que não existe mais, e vamos armazenar aqui no previous o resultado que já foi feito da outra operação, tá? Então vamos testar essa lógica aqui e vamos ver se vai funcionar. E aí, se funcionar, a gente recaptura de novo. Então vamos lá, vou apertar 1 mais o 2 e o mais tem que retornar 3, ok? 1 mais 2 mais 5. O 5 não está funcionando, obviamente não vai aparecer mesmo. Então vamos lá, vamos fazer de novo. 1 mais 2 vai dar 3, mais 2 vai dar 5, mais 1 vai dar 6. Beleza. Então qual que foi a lógica feita aqui para que isso aqui funcionasse? Quando a gente apertar o número 1, apertou 1, não tem nenhuma operação, ele simplesmente vai pôr o dígito, tá? Quando a gente apertar o botão mais, vamos lá, ele vai tentar fazer o cálculo e já vai armazenar na operação. Então, o primeiro cálculo que ele vai fazer é verificar, tem alguma operação já pré-renderizada anteriormente, pré-armazenada? Não, não tem. Então, esse if ele não vai cair. E ele vai já armazenar o valor anterior, que é esse que está presente agora, nesta variável. Então, eu vou apertar o mais, guardou aqui o número 1 na memória, e agora a gente vai apertar o 2. Apertar o 2, ele vai ver que a operação existe, então ele vai zerar o contador, vai guardar a operação mais, então a gente já tem o número 1 armazenado, já temos a operação mais armazenada, resetamos agora a operação atual, tá? E agora, quando apertar a letra mais de novo, o que ele vai fazer? Ele vai ter sim uma operação armazenada no passado, que foi o sinal de mais. Então a gente já tem um armazenado, já temos o mais armazenado, e agora ele vai executar a operação, que é somar o que foi armazenado com o número presente agora na tela. E aí ele vai guardar já na tela esse retorno e resetar os contadores. Então, se a gente apertar agora o mais, vira o 3. Se a gente ir somando, a gente consegue ir aumentando essa lógica aqui, tá?
Beleza, então vamos tentar fazer agora o sinal de igual, né? Onde a gente quer realmente finalizar o nosso processo de cálculo, a gente não vai calcular mais. O de cálculo é basicamente o mesmo, né? A diferença é que ao invés de a gente estar utilizando um operation, que é uma operação que exista, a gente vai usar uma operação que não exista no código ainda, né? Então a gente vai vir aqui no sinal de mais, a gente vai chamar o calculate para ele calcular os valores armazenados em memória já, e depois a gente vai pegar o valor anterior, que é a operação anterior, vou pôr um número que a gente nunca vai usar, por exemplo 999, e a operação atual também eu vou pôr 999 para ele resetar todas as operações já pré-feitas no passado, né? Então vamos lá, vamos apertar 1 mais 2 e apertar igual, deu 3. Se eu apertar agora o 1 mais 1, tem que dar 2. Beleza, então resetou os contadores, tá? A gente apertar mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 1, 9 e mais 2, a gente pode pôr um igual aqui, vai dar 11. E aí aqui a gente zera os nossos operadores tudo de novo, tá? Então, essa foi a nossa primeira operação feita. Obviamente a gente pode começar a anexar outros números agora para fazer outras operações, mas o fundamento é esse. A gente tem que sempre pegar o número atual, colocar ele em memória com uma variável, que nem eu declarei aqui, uma variável chamada de previews. Também precisamos guardar a operação anterior para que toda vez que a gente apertar um novo dígito de operação, ele consiga processar, né, o cálculo anterior que já está em memória. Por exemplo, se eu apertar 1 mais e depois o 2 e o menos, ele tem que fazer o 1 mais 2, que foi o que eu apertei no passado, né? Ou seja, se eu apertar, por exemplo, 3 mais 2 e depois menos 5, ele tem que fazer 3 mais 2 primeiro, depois o resultado disso com menos 5, tá? Veja esse vídeo de novo, faça com calma que você vai entender esse princípio, esse fundamento, tá? Você também pode rodar no seu iPhone para testar, mas o simulador ajuda bastante a gente ganhar tempo aqui, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê no próximo vídeo e novamente os recados finais que eu já ia esquecendo. Se você quiser se aprofundar comigo no desenvolvimento Android do começo ao fim, criando aplicativos profissionais e até a publicação dele na loja da App Store, o link está na descrição do vídeo do meu treinamento do iOS Developer, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.